Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Praxis, aqui da nossa querida FABAPAR, o nosso podcast, onde a gente tem caminhado e conversado aí sobre diversos assuntos muito legais, alguns mais teológicos, né, bem acadêmicos, alguns mais práticos, bate-papos, aulas, enfim, tudo isso você encontra aqui no nosso podcast Praxis. Uma alegria estar com você mais uma vez. Não deixa de ativar aí tudo que dá para você ativar aonde você está nos ouvindo, na plataforma que você está nos ouvindo, tá bom? Para você não perder nenhum episódio. Lembrando, mais uma vez, que você encontra o nosso podcast em qualquer plataforma que você quiser ter acesso e nos ouvir. A gente também está lá no YouTube, então nessas plataformas você vai nos encontrar, tá bom? Para o nosso podcast de hoje, professor Reginaldo, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho da sua atuação, para a gente poder começar o nosso papo com todo mundo sabendo quem é que tá conversando com a gente. Olá pessoal, muito bem-vindos a esse podcast. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Sou o professor Reginaldo, aqui da FABAPAR. Tenho lecionado já aqui na FABAPAR há quase 10 anos, mas como professor há quase 20 e como pastor auxiliar também há um pouquinho mais de 2 décadas no ministério. Então Deus tem me dado a graça de trabalhar no reino na forma de pastor auxiliar e professor de teologia. Então tem sido muito gratificante poder servir a Deus nesse meio, desta forma. E hoje mais uma ferramenta, mais uma maneira de servir a Deus, que é aqui pelo meio do podcast. Show, que legal, privilégio. Pô, se você está acompanhando a gente aí no nosso podcast, né, Praxis da FABAPAR, a gente está indo já para nosso segundo ano já, e você provavelmente já ouviu alguns episódios com o professor Reginaldo, e tem muito episódio bom, mas os episódios do professor Reginaldo, para você que curte se desenvolver aí academicamente, tem percepções muito bacanas, convido você a voltar aí e revisitar alguns desses episódios, porque valem muito a pena. Mas nosso assunto de hoje, que se a gente quiser dá para polemizar bastante, se a gente também não quiser não precisa, mas eu acho que é algo bastante relevante. A gente vai falar um pouquinho sobre profeta, né? Não vamos falar sobre profetas, porque talvez você logo associe com os livros dos profetas do Antigo Testamento. Mas hoje a gente quer incentivar você a vir conversar um pouquinho conosco. Nós vamos falar sobre a pessoa mesmo do profeta, o ser indivíduo profeta, e vamos entender um pouquinho a função deles e como que eles trabalhavam. Mas vou começar aqui, professor Reginaldo, com uma provocação, né? Eu fiz minha lição de casa, fui dar aquela estudada para a gente poder partilhar aqui do tempo juntos. E lá em 1 Samuel, capítulo 9, no verso 9, vai dizer assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. A própria Bíblia, em um determinado momento da história, assemelhou-se nos significados de vidente e profeta. Profeta é aquele que vê o futuro. Profeta serve só para falar daquilo que vai acontecer ainda, professor? Com certeza não. E a primeira comprovação disso é que a própria palavrinha vidente aqui,
tinha muito mais o sentido de aquele que vislumbra a vontade de Deus. Por exemplo, na nossa concepção, a gente jamais diria que Abraão foi profeta, mas a Bíblia o declara como profeta. E nesta perspectiva bíblica o vidente, ou seja, aquele que vê os planos de Deus, aquele que vê a vontade de Deus, então aqui Abraão claramente era esse vidente. Vislumbrou o futuro? Não. Ele vislumbrou que Deus queria que ele fosse para uma terra, que ainda ia mostrar. Ele pegou as trouxinhas dele e picou a mula atrás da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, à disposição de ouvir a voz de Deus. Então a própria palavrinha vidente, que num primeiro momento, então o profeta vê futuro. Não. A maior força dela também está no sentido de ver e contemplar a vontade de Deus. A palavrinha profeta aqui, aproveitando o texto que o Tiago Vercelino citou para a gente, que antigamente era vidente, hoje é profeta. Esse hoje é profeta tem a ideia do homem que anda com Deus, da pessoa que professa o nome de Deus, anuncia a Deus. Então, enquanto o vidente conhecia, entendia a vontade de Deus, o profeta, nessa perspectiva, o Neviim, é aquele que anuncia a vontade de Deus. Então, as duas coisas continuam caminhando na vontade divina. Às vezes, a vontade de Deus como no próprio texto de Samuel, o Reis, agora não me falhou a memória, o profeta vai dizer para a sunamita: o ano que vem, neste período, você vai estar segurando uma criança no colo. Então, de vez em quando, tem o vislumbre da vontade de Deus, ou seja, aquela mulher vai ter uma criança, e dentro desse vislumbre entra também a cronologia, quando aquela mulher vai ter a criança. Mas, normalmente, o quando não importa para o profeta bíblico. Puxa, que legal, professor. Interessante demais. Vamos tentar, então, começar aí para a gente entender bem a função do profeta, a realidade do profeta, né? A importância dele como alguém que falava em nome de Deus, né? Era um representante da voz de Deus. Como que isso surgiu, né? Quando que os profetas surgem? Então, Tiago, talvez um verbo melhor do que surgir é emplacar ou oficializar. Porque assim, falou em profeta, a gente lembra o período da monarquia. Mas como falamos anteriormente, você tem um Abraão sendo chamado profeta, Noé sendo chamado profeta. Então você tem algumas figuras chamadas de profetas, mas no aspecto do profetismo, ou seja, a classe profética ou o profeta como um mensageiro oficial de Deus, acaba criando raízes e ratificando e bombando, viralizando, usando o nosso linguajar hoje, a partir da monarquia. Por quê? Quando o povo pede um rei, a administração do povo era a partir do ancianato. Então, assim como o pai de família governava a sua casa, o avô governava a casa dos vários tios, da aldeia. E aí você tinha um grupo de vozinhos que governavam e davam as diretrizes do clã. Então, a partir desses sábios, se procurava cuidar das questões do dia a dia, das questões sociais, política, econômica e tudo mais. E a questão religiosa, relacionada ao culto, relacionada a como adorar, a importância de se manter fiel a Deus, cabia ao sacerdote. Quando o povo pede para si um rei, ainda a figura do sacerdote consegue se manter nesta perspectiva de representante divino é o sacerdote. Mas você deve lembrar que logo nos primeiros casos de Saul, ele percebe que o Samuel se atrasa e ele vai lá e oferece um holocausto, como quem diz, eu sou mais importante que o sacerdote. Então ali já começa a sementinha do rei se achar mais do que o sacerdote.
E em Salomão isso acaba sendo oficializado, porque até Salomão todos os reis foram ungidos pelos sacerdotes. Então a figura do sacerdote era preeminente, importante e ainda destacava a representatividade divina. E o rei entrava como a representatividade ou líder que cuidava das questões políticas, econômicas, sociais do dia a dia. A partir de Salomão, que é o rei que passa a escolher o sacerdote, então, ao que parece, ratificou-se ainda mais. O rei é mais importante. E o sacerdote que tinha a peculiaridade de ser o representante divino, quem é o sacerdote que vai levantar a voz para o rei, sabendo que foi o rei que me escolheu, foi o rei que me instituiu o sumo sacerdote. Então, nesse contexto, o rei acabou abafando a voz do sacerdote e, curiosamente, como Deus não se cala, Deus não se deixa moldar ou não se deixa manipular, Deus então começa a usar a figura dos profetas, que anteriormente eram escassas, um caso aqui, um caso acolá, mas a partir da monarquia começa de forma muito mais ratificada, muito mais visível, a forma pela qual Deus começa a se revelar para o povo e também para o próprio rei, para o sacerdote, para os líderes e para o povão em geral. A gente percebe até algumas questões que a gente vê inclusive na sociedade de hoje, né? Porque se o relacionamento entre o rei e o sacerdote virava um relacionamento íntimo que poderia ultrapassar a legalidade da função de cada um deles, era necessário surgir alguém independente, né, no processo para poder falar de fato a respeito de Deus e não necessariamente a respeito do Deus que o rei queria que fosse falado, né? Ou de um Deus que não condenaria as atitudes desse rei, né? E isso fica muito latente com vários exemplos na sociedade de hoje em dia, né? Um exemplo clássico disso, na minha perspectiva, não haveria necessidade de tantas ONGs se a classe política administrasse para o bem comum. Então, como infelizmente muitos políticos acabaram virando politiqueiros, ou seja, usando uma política partidarista apenas para o seu umbigo, vamos assim dizer, aí há necessidade de igrejas se envolverem em causas sociais, ONGs se envolverem nisso. Então, como quem diz, como a classe oficial não faz o seu papel, a sociedade acaba criando outras alternativas. Lá na sociedade de Israel, como eles tinham muito esta perspectiva de tudo é direcionado por Deus, dirigido por Javé, pelo Senhor, quando o rei escolhe viver longe de Deus, Deus vai escolher outros personagens para continuar fazendo com que a sua voz seja ouvida. Agora, qualquer pessoa poderia se levantar como profeta ali no Antigo Testamento, né? Eu acho que também não vamos ter como fugir um pouquinho de falar de profeta no Novo Testamento. Mas qualquer pessoa poderia ser um profeta no Antigo Testamento? Ah, Deus, com licença, o senhor pode me usar aqui para falar ao povo? Como é que isso acontecia? Como é que esses profetas, então, no momento em que eles vingaram, né, como a gente brincou aí, eles surgiram? Legal, ótima pergunta. E isso também nos leva a ter um ponto de vista equilibrado no sentido de o profetismo foi chamado como uma classe, uma alternativa à voz divina, mas esse profetismo acabou também se corrompendo. Então nós temos lá um rei Asaf que tem seus 300, 400 profetas, todos a seu favor, e aí o Josafá vira para ele e diz, mas não tem nenhum outro profeta. Ah, tem umzinho que é do contra. Ou seja, com certeza esses 300, 400 profetas a favor do rei, assim o eram porque naquele momento o profeta também pagava o salário dos profetas. Então, infelizmente, acabou também sendo uma classe que, no geral,
também se vendeu. Mas qual é a grande peculiaridade? Diferentemente do sacerdócio, que era a família de Arão, então você tinha uma linhagem, era aquela linhagem. Se aquela linhagem se vendeu, Deus precisava achar uma outra alternativa, como foi a classe dos profetas. Da mesma forma, os reis. Quando um rei se corrompia, dentro da sua jornada, Deus acabava tirando ele e fazendo com que um substituto, né, um descendente ou não, tomasse o seu lugar. Porque também o rei tinha a ideia da dinastia. Já o profeta não. O profeta não tem esse elo sanguíneo, nem dinástico, nem de respeito a uma tradição X. Logo, se os 300 estão vendidos, não tem problema nenhum Deus se revelar, por exemplo, a um boiadeiro, um Amós, que está lá no campo, cuidando das suas vaquinhas, cuidando das suas plantas, e Deus fala para ele, vai lá na minha terra e fale para os meus líderes. Quem eram esses líderes? A maioria eram profetas, que se diziam profetas de Deus. Mas, como haviam se corrompido a favor do rei, então Deus os ignorava e chamava os profetas que de fato estavam dispostos a ouvir a sua voz. Então, no quesito sacerdócio, não adiantava nem eu querer, porque é família. Se eu não sou da linhagem de Arão, eu nunca vou ser sacerdote. E se eu sou da linhagem de Arão, tinha toda uma regra de preferência, normalmente o mais velho e tal, então tinham alguns critérios familiares. Da mesma forma na dinastia. Eu sou um das dezenas de filhos de Davi. Qual a chance de eu ser rei? Quase nenhuma. É o primogênito. Então, por isso que fica a briga entre Salomão e Adonias, porque o Adonias é o mais velho, mas Davi havia escolhido Salomão. Então, você também tem, entre aspas, algumas figuras marcadas. No profetismo, não. Deus chama quem ele quiser. É claro que, num determinado momento da história, como Eliseu, né, Elias e Eliseu, eles começam a fazer com que o nome de Deus seja honrado e glorificado, porque até pouco tempo atrás, Elias lutava contra uma ordem de 400 profetas de Baal. Então, o povo estava totalmente vendido ao baalismo. Aí, Elias faz aquele pacto, aquele acordo, né, chama para briga lá no Monte Carmelo, ele vence os profetas. Então, ao que parece, os poucos que ainda eram fiéis a Deus começaram, queremos seguir esse caminho. Tanto que o próximo profeta sucessor de Elias é o Eliseu. E ao redor de Eliseu a gente tem uma galerinha. Tanto que o nome escola de profetas começa a partir da filha de Eliseu. Porque Eliseu teve o seu chamado. Mas, certamente, vamos assim dizer, como hoje seria natural, puxa, eu gostaria que o meu filho servisse a Deus, então eu quero que ele vá para o seminário, eu quero, né, que ele se achegue à igreja e tal. Lá na época, eu quero que meu filho sirva a Deus. Quais são os 3 ofícios de servir a Deus? Sacerdócio, que só é da linha araônica, a dinastia, que é só sangue nobre, e o profetismo, que, entre aspas, qualquer um pode entrar para o profetismo. Qualquer um no sentido de não tem credo, não tem origem, se é rico, se é pobre, se é culto, se é ignorante. Nós temos profetas de todos esses tipos. Mas a grande chave, o grande quesito é: Deus continua sendo o escolhedor final. Vamos assim dizer, tem 20 jovens interessados em seguir Eliseu. O dia a dia eles aprendem. Mas aquela palavrinha mágica, no bom sentido, e veio o Espírito de Deus sobre fulano, e ele passou a fazer proezas, é só sobre aquele que Deus escolhia a quem se revelar. Pensando nessas questões de profetas, né? E é interessante como, assim, nunca foi dito, nunca ouvi, né, propositalmente, a não ser num contexto de seminário, né, de escola teológica,
sobre a questão do chamamento dos profetas, né? Mas num contexto de igreja, é interessante como os textos que tendem a ser mais famosos, mais pregados muitas vezes dos profetas, são os textos dos chamamentos deles, né? Chamamento de Isaías, que é bem famoso, Jeremias, que é bem famoso, Oséias, Amós. É comum ouvirmos pregações desses eventos onde os profetas são chamados por Deus para exercer esse ministério de profetismo, né? O meu testemunho de chamado justamente é em cima de Samuel. Olha aí, que Eu legal. tinha meus 8, 9 anos, eu li a história de Samuel e falei, puxa, se ele pode dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, eu também quero, Senhor, não sei como, mas pode contar comigo. Foi mais ou menos nessa linha o meu chamado, claro. Uns 4 anos depois eu entendi, porque na minha cabeça eu estava disposto a servir a Deus, mas na minha cabeça, quando eu começar a trabalhar, vou comprar um terreninho, comprar uma ovelha, para poder engordar a ovelha, sacrificar a ovelha. Minha leitura é de 8 anos de idade. Lá pelos 12 que minha professora de EBD me explicou que não existe mais sacrifícios de ovelha nos dias de hoje. E aí Deus foi corrigindo o meu chamado, mas de certo modo o chamamento de Samuel também serviu para o meu despertamento para servir a Deus. Agora, essa fala dos profetas, né? Eles foram usados por Deus para ser a voz de Deus no ambiente, no contexto onde eles estavam, né? Interessante até a gente olhar historicamente, né? Que houveram profetas que foram contemporâneos, né? Mais de um profeta exercendo o ministério ao mesmo tempo e tudo mais. Só que com relação à mensagem dos profetas, se os profetas não vieram simplesmente para falar do futuro, né? Vai acontecer isso, né? A gente tem alguns exemplos, óbvio, de profetas que falaram sobre o futuro, né? Mas se os profetas não vieram simplesmente para serem videntes, né, da parte de Deus, para falar do futuro, né, para falar do que ia acontecer, qual é o conteúdo majoritário da mensagem dos profetas? Eles eram levantados naquele tempo, no ambiente onde eles estavam, principalmente para quê? Legal, Thiago. Boa reflexão, boa pergunta. Enquanto você estava falando, eu lembrei, a melhor analogia que eu ouvi sobre a figura do profeta hoje seria a figura do professor. O professor está para ensinar o aluno alguns quesitos, algumas questões que sua família não é capaz de ensinar. Então, voltando para o âmbito do profeta, lembrando lá do papel do ancião. O ancião era a pessoa mais experiente, mais sábia da tribo ou da vila, que tinha a responsabilidade de ensinar, repassar os seus conhecimentos, conhecimentos de vida, como é viver bem com Deus, para os mais jovens. Como o ancião virou as costas para Deus, o sacerdote, que só cuidava do sacrifício, do culto, ele também poderia chamar a atenção desse ancião dizendo, olha, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos assim e, consequentemente, teremos uma vida digna com Deus desta forma. E, no momento em que os profetas começam a se proliferar, por quê? Tanto o ancião não tem mais vez e voz, porque o rei tomou o papel político-social do ancião. O sacerdote não tem mais a vez e a voz divina, porque ele foi calado quando o rei disse, você é meu contratado. E o rei, por conta da sua carnalidade, do seu distanciamento de Deus, acaba se afastando de Deus. Então vem o profeta para lembrar onde devemos estar. E normalmente a fala do profeta é, Deus não nos chamou para isso. Olha a situação em que estamos. Tanto que, se formos assim, oficialmente não existe um tema geral dos profetas, mas se fosse, seria esse. Voltemos para o campo.
E aí alguns fazem uma interpretação errônea no sentido de, porque o campo é sagrado, o campo é isso, o campo é aquilo. Não. Porque a figura que o profeta tem do campo é a figura que o profeta tem de antigamente, quando as tribos se consideravam todas irmãs. Nós éramos irmãos dividindo não um pedaço de terra. Aqui na cidade, não. Um único dono é dono de um prédio que tem 4, 5, 8 quartinhos, e esses 8 quartinhos é alugado de forma exploratória para 8 pessoas, então essa única pessoa domina 8 pessoas. Então a cidade é tida como símbolo do mal, símbolo da opressão, símbolo do distanciamento de Deus. Então por isso que normalmente a mensagem do profeta começa: os nossos pais, voltemos para o campo, voltemos para os caminhos iniciais, no sentido de voltemos a olhar para o nosso próximo como nosso irmão. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós devemos andar com Deus e para Deus. Interessante que isso, se eu pudesse dar uma nomenclatura para essa fala, eu diria que os profetas têm aquela consciência histórica de dizer, vamos olhar para quem nós somos de fato. A resposta para os nossos problemas talvez esteja na nossa origem, em quem nós fomos, nos nossos, por isso que em vários momentos a gente vai ouvir o Deus de Abraão, o Deus dos nossos antepassados e tudo mais, porque é para voltar, Eu, se fosse olhar para a história de Israel, eu gosto muito de marcar a transição entre naquele tempo não havia rei e cada um fazia o que queria, para vocês estão pedindo um rei, então toma. Para mim, eu acho que é o principal quebrar da história que existe em Israel é esse. Aonde eles foram se denegrindo porque não tinham um rei, não entendiam que Deus é quem tinha que ser o rei deles, ao ponto de, então tá, toma um rei aí. Aí é o desastre que é a monarquia e a necessidade do surgimento dos profetas. Mas, além de voltar, tinha algumas características desse voltar para trás, de olhar para trás, de olhar como nós éramos antes. E a gente vê, daí agora estou usando da memória, não é mais escolinha, Mas talvez principalmente nos profetas menores, uma preocupação social e ética do povo, Um povo miserável, passando fome, a volta do exílio, com dificuldades financeiras grandes, e uma preocupação ética, o povo volta para a Babilônia, mas a Babilônia continua dentro do coração deles. Então fica essa bronca, Dá para a gente caracterizar como uma preocupação dos profetas essa fala ética e social? Ou foi muito assim, aconteceu, se não tivesse passando por isso, talvez eles não teriam falado nada disso? Não, com certeza. Como a grande função do profeta é apontar o erro, então, dependendo do momento histórico, o erro vai ser mais um do que o outro. Então, no pré-exílico, o maior erro era a idolatria. Claro, num pré-exílico assim, quando as 10 tribos ainda estavam, então a idolatria era o principal. A partir da idolatria também tinha a imoralidade, também tinha a injustiça, também tinham outras expressões, outras questões graves de um povo que deveria se chamar povo de Deus, deveria olhar um para o outro como irmão, e estavam, vivendo da exploração um do outro. No pós-exílico, se tem uma coisa que o povo aprendeu foi: nunca mais adoramos outros ídolos. Então você não vê o profeta pós-exílico batendo na tecla contra a idolatria, porque isso não é mais um problema em Israel. Mas o problema da ética, aí sim. Ou seja, eu não sou idólatra, mas eu não tenho uma postura ética condizente com aquilo que o meu Deus requer de mim. Também no quesito da injustiça. Normalmente a gente fala em injustiça social porque é o mais forte, mas os profetas como um todo
falavam da injustiça em qualquer área. Então, também injustiça eclesiástica, claro, na época não existia igreja, mas existiam as coisas relacionadas ao templo, e você podia ter um sacerdote sendo injusto para com, né, os seus subordinados, os seus servos. Então, não era só uma questão de injustiça social. Qualquer tipo de injustiça desagradava a Deus. E por isso os profetas se levantam tão veementemente contra qualquer tipo de injustiça. Porque um Deus justo espera que seu povo ande na linha, consequentemente, haja e trate com justiça os seus semelhantes. Ai, puxa, que legal. Se a gente fosse pegar exatamente essas funções de profetas, as mensagens que eles falaram, como a gente falou agora, é muito comum a gente ouvir a frase, professor Reginaldo, seguinte: então precisamos ser profetas hoje, né? Não podemos nos calar, né? Obviamente, em uma grande maioria, a gente acaba associando essa figura de profeta ao ministério pastoral, né? Mas a mensagem profética, né? Aquela mensagem de confrontação, né? Até você que está nos ouvindo, deixa eu já fazer sempre muito importante esse parênteses, né? Não tenho como objetivo, em hipótese alguma, falar de política agora. Mas é comum a gente ouvir, né? Porque profeta de verdade, pastor de verdade, hoje em dia tem que estar aí para denunciar o governo ou os governos em qualquer hipótese de tempo em que ele esteja acontecendo. Então a gente tem que denunciar a injustiça. Pastor que não denuncia a injustiça não está cumprindo o seu propósito. Como é que a gente pode estabelecer, de uma maneira saudável, a transição do termo profeta do Antigo para o Novo Testamento e, consequentemente, para os dias de hoje? Será que é saudável ainda usarmos a nomenclatura, né? Os profetas dos dias de hoje? Será que seria melhor a gente melhor jogar fora logo esse termo, mesmo que exista uma maneira correta de se usar? Não, vamos jogar fora mesmo que é melhor, porque a compreensão é completamente errada. Como que o senhor vê isso, professor? Legal. Lá atrás a gente tinha pincelado e eu esqueci de abordar, ainda bem que você voltou agora. É importante isso porque o profeta, né, nesse prisma do profetismo em Israel, como categoria, como ofício pelo qual Deus transmitia a sua voz, isso encerrou-se em Israel. Isso encerrou-se no Antigo Testamento, né? Com o Novo Testamento, nós temos a igreja, e dentro da igreja nós temos as várias funções ou cargos dentro da igreja, e também temos os chamados dons espirituais. Então, dentro dos dons espirituais, nós ainda temos o chamado dom de profecia, que também não é anunciar futuro, também não é olhar para o irmãozinho e dizer, estou profetizando que você vai casar o ano que vem, estou profetizando que vai acontecer isso ou aquilo. Não. Galera, segura, hein? Segura os aleluia aí agora, hein? Segundo a interpretação bíblica, o dom de profecia é aquele dom que escancara a verdade. E como todo e qualquer dom, ele é distribuído para a igreja. Então, na minha perspectiva, o pastor, como figura pastoral, não deve ter ou ser confundido com o profeta na sua figura profética. Claro, podemos ter um pastor que, além do dom pastoral ou do dom de mestre, ele também tenha o dom profético, o dom de profecia. Então, ele vai ter uma pegada mais de luta pela verdade, né, nesse sentido. Mas nem todo pastor foi chamado para um único dom. Então, nós temos pastores feras em aconselhamento, nós temos pastores que são feras em administração, tem pastor que é fera em pregação, tem pastor que é fera em dar estudos bíblicos e ensino e tudo mais. Então, cada pastor tem o seu dom, assim como a igreja. É Deus quem decide ou quem escolhe
quem vai ter o dom de profecia? Quem deveria ser, né, esta voz profética, num bom sentido, da igreja ou da comunidade? E por que eu disse no bom sentido? O profeta no Antigo Testamento, como eles não tinham a revelação escrita como nós temos hoje, o profeta era, de fato, porta-voz de Deus. Ele recebia um sonho e ele dizia, assim diz o Senhor, e fala a mensagem. Hoje não. Hoje eu creio no dom de profecia, sim, mas de onde vem a mensagem profética desse irmão que tem o dom profético? Da palavra de Deus. É estudando a Bíblia, se preparando, compreendendo a Bíblia, porque a revelação máxima de Deus está nas Escrituras. O que ele nos faz hoje é nos iluminar para entender melhor o texto bíblico. E essa iluminação é para todos. Qualquer crente, independente do seu dom, tem essa capacidade de ser iluminado para ter um entendimento maior, né, a respeito da palavra de Deus. E aquele que tem o dom de profecia deve conhecer a palavra de Deus. Por quê? Sua missão é anunciar a verdade. Que verdade? A Bíblia. Assim como quem tem o dom do evangelismo, sua missão é pregar o evangelho. Deveria fazer o quê? Mais do que nunca, estudar a Bíblia, estudar o evangelho. Então, nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus. Por quê? Diferentemente do Antigo Testamento, que Jeremias está lá simplesmente visitando uma fábrica de barro e eis a palavra do Senhor. O barro se monta e se destrói na mão do oleiro, assim é Israel e tal, e dá-lhe pregação em cima. Mas foi Jeremias que disse, óbvio, ungido por Deus, porque aquele era o momento, a forma como Deus tinha para se revelar ao povo. Hoje, aquele que tem o dom de profecia precisa estudar a Bíblia e, a partir do texto bíblico, trazer, sim, as aplicações para hoje e ajudar a igreja, sim, a olhar mais para as injustiças ao seu redor. Didaticamente, então, o senhor entende que seria mais saudável desvincularmos o termo profeta dos nossos dias de hoje? Isso. Eu prefiro, quando estou falando do Antigo Testamento, são profetas. Quando estou falando do Novo Testamento ou no nosso dia a dia, eu prefiro dom de profecia. Legal. Que aí mantenha a ideia, né? O princípio da mensagem, que é anunciar a vontade de Deus, é denunciar o erro, e esse denunciar o erro não é só contra o Estado, também é contra a própria comunidade, também é contra a própria igreja, contra todo aquele que estiver agindo errado. Então, né, o dom de profecia serve para isso. E, consequentemente, tem esse usar de Deus, e quando a pessoa age nesse caminho, geralmente, por menor que seja, ou puxa só uma vozinha no meio da multidão, consegue fazer um estardalhaço no bom sentido. Legal. Para a gente caminhar para o fim, professor, de todo esse conteúdo que a gente disse, eu fiquei com aquela sensação de que a gente poderia responder assim de uma maneira bem clara, assim, objetiva, e eu acho que, bom, eu vou sugerir, tá, para o senhor, eu acho que seria legal a gente fazer, inclusive, olhando tanto para o antigo quanto para o novo, com esse fechamentozinho que o senhor fez aqui no final, respondendo a pergunta que seria o que marca o nosso episódio de hoje, que é: qual a importância, então, do profeta como porta-voz de Deus? Anunciar a verdade e apontar os erros pelos quais nós, membros da sociedade divina, membros do povo de Deus, mesmo sendo membros, às vezes estamos cometendo. Então, esta mensagem profética, tanto do Antigo Testamento quanto a mensagem profética daquele que tem o dom de profecia, também serve, né, não só para, usando o gancho que tem que ser uma voz profética contra a ordem política. Não, tem que ser uma voz profética contra o que está de errado. E às vezes temos algo errado dentro de nós mesmos. Quantas vezes
fui admoestado por um amigo que tem o dom de profecia, dizendo, olha, cuidado que esse caminho não é muito... Opa, verdade. Abriu meus olhos, voltei a afinar meus caminhos com Deus e tudo mais. Então, a grande importância do profeta no Antigo Testamento, né, desta pessoa que hoje tem o dom de profecia, é estar em intimidade com Deus, para entender a vontade de Deus, os planos, os desígnios de Deus, porque sua função é apontar o erro e ajudar o povo a enxergar a verdade. Show. Galera, esse foi mais um Praxis. Que alegria, professor Reginaldo. Muito obrigado mais uma vez aí por estar com a gente, jogar de uma maneira tão legal esse conteúdo. E até o próximo Praxis. Valeu.